sou Priscila De Liberale, economista do Santander Private Banking, e esse é o Private View. A semana foi dominada pela discussão sobre política monetária. Nos Estados Unidos, o Banco Central iniciou o processo de redução na compra de títulos, como era esperado. Esse movimento acaba impactando a liquidez global e os preços dos ativos. Contudo, o Fed sinalizou que seguirá apoiando a economia, mensagem que foi lida como acomodatícia. Na leitura do comitê, o atual nível de emprego mascara a real situação do mercado de trabalho e a inflação corrente elevada se deve aos gargalos na produção e não ao aquecimento da atividade. Ainda assim, o mercado segue esperando alta na taxa de juros nos Estados Unidos a partir de meados de 2022. Mas a mensagem Dove fez com que o dólar perdesse valor frente às moedas fortes na quarta-feira. Na quinta, entretanto, o Banco Central do Reino Unido frustrou a expectativa do mercado e manteve a taxa de juros inalterada. A alta era esperada após o presidente da instituição dar declarações sobre o incômodo com o nível de inflação, e a decisão pela manutenção fez o dólar voltar a se valorizar frente aos seus pares. No Brasil, conhecemos a ata da última reunião do Copom, na qual a Selic foi elevada em 150 pontos base. O comitê revelou que questionamentos relevantes em relação ao futuro do arcabouço fiscal atual resultam em elevação dos prêmios de risco e elevam o risco de desancoragem das expectativas de inflação, e que um processo de desancoragem de expectativas pode gerar elevados custos econômicos de longo prazo. Isso acontece quando as projeções de inflação se afastam muito da meta do Banco Central. Na avaliação do Copom, isso implica atribuir maior probabilidade para os cenários alternativos que considerem taxas de juros neutras mais elevadas. Como resultado, o comitê concluiu que o grau apropriado de aperto monetário é significativamente mais contracionista do que o esperado antes. Assim, a necessidade de ancorar expectativas pode levar a taxa de juros para os arredores de 11%. Reflexo da piora na percepção de risco, o mercado segue esperando taxas de juros ainda maiores. Seguimos com a visão de que esse prêmio parece demasiado, pois imaginar que a taxa de juros ficará tanto tempo rodando acima de 2 dígitos parece improvável, a não ser em um cenário de mudanças ainda mais drásticas no arcabouço fiscal. Aliás, a PEC dos precatórios, que altera a regra do teto de gastos, avançou na Câmara dos Deputados com um placar apertado. Pela proposta, o espaço adicional para gastos em 2022 aproxima-se de 92 bilhões de reais. Apesar da votação em primeiro turno dessa semana, o texto pode ainda enfrentar resistências. Sobre a atividade econômica, a indústria segue sentindo os efeitos dos gargalos na produção, enquanto o setor de serviços puxa a recuperação na esteira da reabertura da economia. No Brasil, a produção industrial em setembro caiu 0,4% e, apesar de acumular uma alta de 7,5% no ano, acumula queda de 2,6% nos últimos 4 meses. Nos Estados Unidos, o índice de atividade industrial caiu para abaixo do esperado, embora ainda sinalize expansão, ao mesmo tempo em que o índice de preços pagos pela indústria mostrou forte alta, confirmando que os gargalos na produção seguem pressionando a inflação. Já o setor de serviços mostrou forte expansão na leitura de setembro nos Estados Unidos, refletindo a retomada do setor após 2 meses de grande preocupação com a variante Delta. Resultado desse cenário, considerando a semana encerrada na quinta, o Ibovespa caiu mais de 2%, a terceira semana seguida de queda, acumulando 13% de queda no ano. O real teve leve alta frente ao dólar, mas ainda segue bastante desvalorizado. Já nos juros futuros, a curva teve uma queda depois da forte correção das últimas semanas e até inverteu essa semana, quando os juros curtos ficam acima dos longos. Nos Estados Unidos, por outro lado, os mercados acionários seguem batendo recordes e os juros futuros tiveram leve queda na semana, reagindo ao Fed. Se você quiser acompanhar os nossos conteúdos diários, se inscreva no canal. Obrigada por assistir a esse vídeo e até a semana que vem.